Aleluias. Queridos, nessa noite eu quero ser bem breve com vocês aqui. Quero fazer a exposição de um trecho da palavra de Deus aqui, que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Colossenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Colossenses, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, ao qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Somente até aí. Provavelmente vocês já leram essa passagem aí, né, nos devocionais da vida, já deram uma lida, já observaram essas cartas de Paulo. Essa carta aos Colossos é uma das cartas mais conhecidas. O interessante aqui é que nesse texto da palavra de Deus, Paulo se apresenta, né? Ele manda uma carta, ele se apresenta, ele abençoa, né? Ele exalta o Senhor pela igreja de Colossenses, e aí ele começa a expor acerca daquilo que ele tinha ouvido dessa igreja, e ele começa a falar algumas coisas que são extraordinárias para uma igreja. Ele começa a citar aqui algumas características que mesmo de longe ele estava ouvindo falar sobre essas características que a igreja de Colossos tinha, e aí ele começa a exaltar ao Senhor. Nós poderíamos falar aqui nessa passagem sobre a reputação da igreja de Colossos, né? Reputação está ligado muito sobre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós acreditamos. Muito obrigado, meu irmão. E é tão interessante que Paulo começa a exaltar ao Senhor pela vida daqueles irmãos, pelaquela congregação. E que coisa maravilhosa é uma pessoa que, mesmo estando conosco, ela às vezes distante, ela possa dar bom testemunho acerca de nós. É como se alguém que nos conhecesse, alguém que ouviu falar a respeito de nós, já nos conheceram antes, e agora está distante, já tem alguns anos que não se vê mais, mas chega alguém ali, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, começa a falar: você lembra lá da Graziele, do Tiago, do Pedrinho? Pois é, aquele casal lá está lá no Primisa, aquele casal é uma bênção, aquele casal é isso, aquele casal é aquilo. E aquela pessoa fica feliz, mesmo que ela não estando presente, ela está recebendo um bom testemunho sobre esse casal. E é exatamente o que está acontecendo aqui com a igreja de Colossos em relação a Paulo. Paulo está retratando que tem chegado até ele testemunhos positivos sobre essa igreja, testemunhos que enaltecem e glorificam o nome do Senhor. E é sobre esses testemunhos, sobre essa característica que eu quero falar com você nessa noite, na exposição desse texto. Eu acho que nós, como igreja, devemos ter algumas características que é bem peculiar da igreja. Isso não pode fugir de perto de nós. Nós temos que ter isso. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: olha, ali tem um rapaz de Deus, um homem de Deus, uma criança de Deus, um casal abençoado de Deus, ali tem uma moça que é de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Ela tem que ver a reputação que nós temos que carregar é exatamente aquela que liga-nos a Cristo,
As pessoas têm que olhar para a minha vida e para a sua vida e ter bom testemunho. As pessoas têm que passar pela rua e dizer: olha, realmente aquele rapaz ali é um verdadeiro cristão. Muitas vezes nós sabemos que existem muitas pessoas que não dão um bom testemunho acerca do Evangelho, e às vezes o Evangelho é difamado por conta dessas pessoas. Mas todavia, sobre as nossas vidas, isso não pode acontecer. Sobre a nossa vida isso não pode acontecer. Sobre a vida de nós que estamos aqui na Lagoinha Firmeza, isso não pode acontecer. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim: verdadeiramente ali tem um pequeno Cristo, verdadeiramente ali tem um cristão, verdadeiramente ali tem alguém que quer imitar Jesus de fato, verdadeiramente ali tem alguém que está carregando os princípios de Cristo sobre a vida dele. As pessoas não podem olhar para nós e apontar algum defeito a respeito das nossas vidas, não. Em Apocalipse 3, versículo 15, está escrito assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então aqui nós estamos falando de Paulo recebendo bom testemunho sobre a igreja de Colosso, sobre aquilo que eles têm feito, que é condizente com a palavra. E aqui em Apocalipse 3,15, João está dizendo: bem conheço suas obras, que não é nem frio e nem quente. Quem dera que se fosse frio. Olha o que João está dizendo: era melhor você ser frio ou quente, porque o morno não serve, o que está no muro não serve, o que está na posição de indecisão, aquele que quer agradar a todos e a todos, esse não serve. Ou temos que ser quente, que é aquele que agrada ao Senhor, aquele que vive para o Senhor, aquele que glorifica ao Senhor, ou temos que ser frios. Mas por que a Bíblia diz que nós temos que ser frios, pastor? Porque aquele que está frio, ele quer o quê? Ele quer se aquecer. Mas aquele que está morno, o que ele quer? Continuar na mornidão, porque a mornidão é um lugar de fugiu a palavra, de conforto. A mornidão é um lugar de conforto. Imagine só, um frio lá fora, e você aqui com um cobertorzinho aqui. Você não está sentindo frio, mas não está sentindo calor, está morno, está confortável. É bom demais. Levantar às 6 horas da manhã, vai naquele frio, não quero. Aqui está bom, está confortável. É verdade ou não é? É melhor estar no meio termo. Mas essa posição não agrada ao Senhor. Essa posição não agrada ao Senhor. Então nós temos que ser alguém, nós temos que ser uma igreja que dá testemunho acerca de quem Ele é. Que dá testemunho, não apenas falando, querido, falar de Cristo é algo extraordinário, é algo fácil de fazer. Até quem não crê em Jesus pode falar de Jesus, você acredita nisso? Até um ateu pode chegar e pregar aqui 1000 vezes melhor do que eu, e falar com eloquência extraordinária, e convencer muitas pessoas. Mas aqui não se trata apenas de falar, nós, igreja, apenas não falamos, mas também nós agimos conforme a palavra nos ensina e nos instrui a agir. Nós temos que sair desse ambiente neutro e entrar para um ambiente quente, porque é o lugar onde agrada ao Senhor. O lugar onde agrada ao Senhor. Agora Paulo está exatamente glorificando a Deus por conta da força e da fé da igreja em Colosso, por conta daquilo que Deus estava fazendo no meio deles. O primeiro ponto que eu quero observar desse texto é que Paulo refere-se a eles primeiramente sobre a fé deles. Ele diz aqui no versículo 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Que reputação maravilhosa é ser reconhecido pela nossa fé. Que reputação maravilhosa. Eles, glória a Deus, nós somos pessoas de fé. Amém ou não amém? A igreja está toda pintada, está maravilhosa. É um ato de fé, querido. Não tem um tostão para poder pagar a tinta que está na parede ainda. Mas nós vivemos por quê? Por fé. Nós agimos por fé. Nós iniciamos o mês, nós não sabemos como vai terminar o mês. As contas vão chegar, mas por que nós estamos aqui então? Porque nós agimos por fé. Nós cremos, nós acreditamos que o Senhor é aquele que vai prover, o Senhor é aquele que vai mandar recursos, e às vezes nós vamos ter que ter atitude para que o Senhor possa agir. Consegue entender isso? Muitas vezes você não desfruta da fé porque você não tem atitude, você não se move. Às vezes você quer que alguém aceite a Jesus, mas você não vai lá falar para ele de Jesus. Isso é uma fé pequena. Essa pessoa nunca vai aceitar Jesus.
E agora Paulo está dizendo: porquanto ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Que maravilhosa reputação é essa, ter a nossa fé reconhecida por pessoas que não estão em nosso meio. É diferente nós estamos aqui e alguém dizer: não, nós somos pessoas de fé. Diferente alguém passar na rua que não está em nosso meio, que não está no cotidiano, e dizer assim: aquele povo ali de dentro é um povo de fé. Ah, como é que você sabe disso? Que meu vizinho entrou esses dias para trás, ele estava doente, eles estenderam a mão e falaram: você crê? Você crê, vai ser curado. Não, está curado, vai embora. O outro chegou lá com o casamento todo atrapalhado, disse que não tinha mais jeito, já estava com o advogado lá com o papel para assinar. Eles oraram, aconselharam, cuidaram e falaram: você crê? Creio. Então seu casamento vai ser restaurado. E agora o casamento está restaurado. Isso é fé. E as pessoas começaram a reconhecer aquilo que nós temos feito nessa casa, as nossas vidas, mas não para que nós venhamos ser glorificados, mas para que o Senhor venha ser glorificado a partir das nossas vidas, porque tudo é Ele que faz, tudo é Ele que faz. Nós precisamos ser reconhecidos, assim como a igreja de Colosso foi reconhecida pela fé. Mas aqui é uma igreja tão forte em sua fé em Jesus, que Paulo, ainda distante, testemunhou acerca da fé poderosa da igreja de Colossos. Porque eles tinham tal reputação, né? Então Paulo não estava lá, mas estava ouvindo falar daquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. Sabe o que pode acontecer, querido, quando nós somos movidos por fé? Muitas pessoas que não estão aqui hoje, talvez um parente seu que não está aqui hoje, um colega seu que não está aqui hoje, um vizinho seu que não está aqui hoje, alguém muito amado seu que não está aqui hoje, ele pode ouvir falar da vossa fé e vir aqui. Paulinho, esses dias para trás, ministrou aqui sobre a mulher que foi curada do fluxo de sangue. Ele diz, e o texto diz: ela ouvindo falar de Jesus, ela teve fé. As pessoas ouvindo falar da nossa fé, e aqui fica um posicionamento muito claro para nós. Qual é o nosso posicionamento? Sabe aquele negócio? Um dia eu sou crente, não sou crente. Levantei hoje falando língua estranha. Eu não falei bom dia, eu falei glória a Deus. Levantei jejuando o dia inteiro, falei hoje eu sou crente. Mas amanhã se tivesse uma escada para o inferno eu descia. Infelizmente, queridos, tem gente que é assim hoje. Está na igreja num dia, crente, vai pregar, vai evangelizar, vai fazer, vai romper. Ele tem fé para poder ganhar o freemizo inteiro. No outro dia ele não tem fé para sustentar a vida dele. Como é que Deus vai agir? Não tem... As pessoas precisam ouvir sobre a nossa fé, mas tem que ser algo constante. A nossa fé não pode ser algo momentâneo, mas tem que ser algo constante. Todos os dias, a minha fé tem que ser inabalável, independente das circunstâncias. Sabe por quê? As circunstâncias é aquilo que vai provar a nossa fé. Se no meio da circunstância eu desanimo, quer dizer que a minha fé não vale nada, querido. A minha fé está condicionada ao vento bom. Quando o vento vem e é ruim, eu desanimo. Mas nós temos que ser reconhecidos pela nossa fé. Quando nós saímos lá fora na rua, nós temos que testemunhar da nossa fé. Alguém pode chegar para você e dizer: olha, você não vai ser crente, aquela igreja vai fechar, quem não sei quem vai acontecer. Não, você tem que falar assim: não, está meio esquisito agora, está meio nublado, mas no tempo do Senhor nós vamos vencer. Não está dando muito certo mesmo, não, a situação está difícil, estou indo na igreja todo dia, falta de culto e tal, financeiramente está difícil, a porta de emprego não abre, está maior tumulto na minha vida, mas aqui tem um detalhe. Qual que é o detalhe? No tempo de Deus vai dar certo. Eu vou perseverar, porque no tempo de Deus vai dar certo, porque eu tenho fé que o Senhor não vai me abandonar, eu tenho fé que o meu Senhor é aquele que vai estar comigo em todos os momentos, e a minha fé não é condicionada a momento, mas a minha fé é condicionada ao Senhor, e no tempo dele Ele vai intervir em meu favor. Nós temos que deixar esse cristianismo assim meio morno, confortável. Se estiver confortável para mim eu vou romper, mas se não estiver confortável eu vou desanimar. A minha fé não é condicionada a circunstância ou dificuldade ou perseguição, não tem nada a ver com isso. A minha fé está em Cristo. Pode estar chovendo, pode ter tempestade, pode ter comida, pode não ter comida, pode ter paz, pode não ter paz, pode ter alegria, não pode ter alegria, pode ter dificuldade, pode ter chuva, tempestade. Eu posso estar com a minha mala de papelão no meio da chuva, mesmo assim a minha fé tem que ser firme nele,
crendo nele. Todos os vencedores da fé, todos os crentes, todos que romperam na fé, foram pessoas que persistiram em momentos de dificuldade. Não pense você que a sua fé não vai ser provada, querido. A fé de Abraão foi provada. Por que você acha que a minha fé e a sua fé não vai ser provada? Deus promete um filho para Abraão e fala que vai fazer de Abraão uma grande nação. E agora Deus dá o filho para Abraão na sua velhice e vira para Abraão e diz assim: Abraão, está vendo o rapaz? Estou vendo, Senhor. O que você acha dele, Senhor? Que menino bonito, que menino que me dá prazer, que menino maravilhoso. Aí Deus vira para Abraão e diz: então tá bom, Abraão, pega esse menino, leva e sacrifica ele para mim. Sabe o que Abraão fez? Ele permaneceu na fé. É o que o Senhor quer, eu vou fazer. Mas no tempo de Deus ele deu escape. Pode vir adversidade, pode vir dificuldade, pode vir luta, pode vir provações, pode vir desânimo, pode vir falácia, pode vir mentira, pode vir calúnia, pode vir o que for. Mantenha firme na palavra de Deus, mantenha sua fé ligada ao Senhor. Tenha a reputação que a igreja de Colossos teve, uma igreja que tem fé, que não desanima. Sabe do mais? As pessoas vão passar na rua e vão dizer assim: está vendo ali aquele irmão ali, aquela irmã ali, aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem? Ah, estou vendo. Não sei o que aquele menino fazendo na igreja. Esse dia para trás ele estava para morrer, mas ele não abandonou o Deus dele, ele continua firme, crendo no Deus dele. Fé inabalável, fé de quem acredita em Deus. A nossa fé não é condicionada, a nossa fé tem que ser algo verdadeiro. Que reputação maravilhosa é essa? Mas por que a fé deles era assim? A palavra de Deus diz aqui em Romanos 10:17 assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Logo eu tenho a compreensão de que, se a fé, ela nasce no meu coração pela pregação da palavra, ela nasceu porque alguém pregou para mim a palavra. Então ela está nascendo, é uma fé pequenininha ainda, um bebezinho, está sendo gerado. Nasceu uma fé no meu coração porque alguém pregou para mim a palavra. Como eu vou conseguir ter uma fé, agora uma fé forte e inabalável? Eu creio piamente que essa fé forte e inabalável vai vir a partir do momento que eu ouço a palavra e agora eu medito na palavra todos os dias. Eu continuo meditando na palavra. Eu tenho algumas circunstâncias para resolver. Para onde que eu corro? Para a palavra. Vem uma dificuldade financeira, para onde que eu corro? Para a palavra. O irmão falou mal de mim, fez fofoca, me criticou, falou que eu sou isso. Para onde que eu corro? Para a palavra. Porque a palavra vai condicionar o meu coração a uma fé inabalável. É a palavra, ela faz nascer, mas ela mantém e faz crescer a fé, porque é a palavra que é o alimento para o nosso espírito. É a palavra que vai fortalecer a fé em nosso coração. Sabe qual que é o grande problema? Muitas vezes, eu estou na igreja, estou rompendo, estou indo. Estou indo, é igual a Camila na academia lá. Estou rompendo. Na primeira crítica eu recebo, na primeiríssima. Em vez de eu continuar rompendo, o que eu faço? Em vez de eu ir para a palavra, eu vou para o irmão. E às vezes o irmão não está preparado para te dar uma palavra, porque geralmente a gente vai no irmão errado. Tem um ditado dos mais antigos que diz: um abismo puxa um outro abismo. Então geralmente a gente não procura pessoas para nos confrontar. A gente não procura pessoas para poder falar com a gente a verdade. A gente não gosta de andar com pessoas que apontam o dedo na nossa cara e falam: você está errado. A gente gosta de andar com pessoas que batem nas nossas costas, fazem um cafuné na nossa cabeça e dizem: não, é isso mesmo, vai fundo, você está certo. Nós queremos pessoas para massagear o ego do nosso coração. E aí nós cometemos um grande erro, porque essa pessoa, em vez de infrar a nossa fé, ela vai derrubar a nossa fé. Agora, se ao invés de eu correr para pessoas que não têm nada para poder me oferecer, eu corresse para a palavra: Senhor, eu estou rompendo, eu estou com desejo de desbravar o evangelho, estou querendo fazer a tua palavra, estão me chamando de tudo quanto há, chamando de puxa-saco do pastor, chamando de não sei o que, de Bíblia, de crentinho, de pastorzinho, de não sei o que e tal, estão zoando meu plantel. O que eu faço? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você aqui na Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você assim: simplesmente marche. Moisés, por que meu povo está parado? Manda eles marchar. Marche, continue, vai embora. Tenha uma fé inabalável,
Porque a fé, ela nasce a partir do ouvir a pregação da palavra, mas a permanência dessa fé em nosso coração é exatamente quando nós meditamos nessa palavra. O salmista diz: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. O que rouba a fé dos nossos corações é exatamente o pecado. Mas se eu escondo essa palavra no meu coração, eu não vou pecar contra o meu Senhor. Aí Paulo diz: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Alegro-me, vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Firmeza sobre algo, é uma fé firmada em algo sólido, firme, inabalável, algo que não se move. Contra vento, contra mares, eles se mantiveram fiéis ao Senhor e se mantiveram fiéis à vontade de Deus. Aí alguém pode olhar e dizer assim: mas também, pastor, a igreja de Colossenses era uma igreja maravilhosa, era uma igreja extraordinária, não passava por situação de dificuldade nenhuma. Eles eram uma igreja espetacular, tinha bom testemunho. Nesse período da igreja, qualquer igreja cristã do mundo inteiro era perseguida. Se chegasse na praça pública: eu sou um cristão, couro no cristão. A gente vê na Bíblia que várias vezes Paulo indo pregar, sendo espancado, lançado na cadeia. Aí tira Paulo da cadeia, põe na rua. O que Paulo faz? O que Paulo faz depois que ele apanha, é colocado na cadeia e agora ele é posto na rua? Paulo continua pregando a palavra. Sabe por que Paulo continua pregando a palavra? Porque a fé dele era firme e inabalável. A fé dele não estava condicionada à circunstância, não. Paulo não estava preocupado com o chicote que ele estava levando no lombo, não. Paulo não estava preocupado com as grades ao qual ele estava ficando preso, não. Paulo, ele queria simplesmente pregar a palavra, cumprir aquilo que Deus determinou para a vida dele. Eu e você temos que ter isso no nosso coração. Existe uma missão para mim e para você. Quem é a igreja aqui? Igreja, só a igreja. Olha para você ver que benção. Quando você levantou a mão, você assumiu uma responsabilidade. Existe uma ordem de Cristo para a minha vida e para a sua vida: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Querido, isso não é um pedido, isso é uma ordem de Cristo. Mas misericórdia, Jesus dá ordem, Ele dá ordem, Ele manda. Mas se eu não fizer, tudo bem, Ele não te obriga também não, Ele manda, se você faz se você quiser. Mas se tiver um exército e tiver um desertor, geralmente o que eles fazem? Fuzila o desertor, então prende ele. Aquele que está no exército de Cristo e agora ele é um desertor, existe só um final para ele, que é a condenação eterna. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que ter uma fé inabalável, independente de circunstância. Pastor, mas meu dedo está doendo, prega a palavra. Pastor, estou triste, prega a palavra. Não desanime, prega a palavra. Que tipo de reputação temos hoje? Cada igreja tem uma, seja boa, medíocre ou ruim. Qual é a nossa? Não precisa responder, é só uma reflexão. Não seria maravilhoso se nós pudéssemos ter ou dizer que temos ouvido falar da fé que temos em Cristo Jesus? Se permanecemos firmes na fé com o Senhor, em tempo ou fora de tempo, as pessoas vão de dizer isso ao nosso respeito. Outro ponto que me chama a atenção nesse texto era que eles eram conhecidos por seu amor por todos os santos e por Deus. Uma igreja amorosa, uma igreja que tem fé, uma igreja amorosa, uma igreja que se importa, uma igreja que abraça, uma igreja que tem ouvidos para ouvir e depois ir orar. Não é ouvidos para ouvir e depois ir fofocar, mas é ouvidos para ouvir e depois dobrar o joelho e orar. É uma igreja que tem ouvidos para ouvir e tem a palavra no seu coração para poder admoestar, para poder ensinar, para poder pregar, para poder consertar o caminho daquele que está perdido. Isso é amor. Uma igreja que tem amor é uma igreja que se importa com a necessidade dos outros. Uma igreja que se importa com a necessidade dos outros. É uma igreja que está disposta a fazer aquilo que for possível para ser auxílio na vida do irmão.
independente do que seja. Tem pessoas que vão precisar de orações, aliás, todos nós somos carentes de oração. Tem pessoas que vão precisar de um recurso financeiro, tem outros que vão precisar de um abraço, tem outros que vão precisar de uma palavra, tem outros que vão precisar de um ouvido, mas nós devemos ser amorosos. Um grande erro também que nós temos que ter, um grande erro que as pessoas cometem às vezes é conhecer a palavra, entende a palavra, e quando o irmão vem confessar uma dificuldade, uma luta, uma fraqueza dele, ao invés de nós exortarmos, como a Bíblia diz, em amor, nós matamos o irmão com bastante raiva. Que a Bíblia manda exortar em amor. Queridos, eu costumo dizer que apontar defeito é a coisa mais fácil que tem. O pessoal veio aqui sábado, segunda-feira, passou tinta aí em tudo e tal. Eu tenho certeza que se você, Paulinho, todo corajoso, domingo de manhã, disse: você não vai achar nenhum defeito aí. Mas eu tenho certeza que se você dá uma voltinha, você vai ver um cara de defeito. Sabe por quê? Defeito é a coisa mais fácil de achar. A Belinha que está aqui deitada no colo da mãe dela, com 7 anos, 8, 9, 10, 15, 20. Belinha tem 8 anos, 9 anos. Se ela entrar aqui com 9 anos, ela vê um tanto de defeito nas paredes, em mim, em você, em todo mundo, com 9 anos. Sabe por que defeito é a coisa mais fácil de achar? Sabe qual que é a dificuldade? A dificuldade é conseguir as soluções. Sabe o que mata a igreja muitas vezes? A pessoa chega na igreja, ela vê todos os defeitos da igreja, mas ela não se posiciona como alguém que vai ser a solução dos defeitos da igreja. Ela aponta: ficou ruim, aquele irmão canta ruim, aquele irmão prega ruim, aquele irmão anda esquisito, aquele irmão fica na porta não sei o quê. Ele vê todos os defeitos, mas ele não se posiciona para ser a solução. Ele não é a solução. Ver defeito é fácil. O grande segredo é aquele que tem o amor de Deus. Ele não apenas vê o defeito, mas ele se posiciona por amor para ser a solução daqueles defeitos. Se Deus tem te mostrado defeito, é para você se posicionar. Mas pastor, eu não estou pronto ainda, eu sou muito imaturo. Então vai amadurecer na fé, vai dobrar o joelho, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai amadurecer na fé para ser a solução. Para de ser aquele que simplesmente aponta, aquele que simplesmente critica. Para de ser aquele que sai na rua e fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala na feira, fala na padaria, fala na farmácia, fala em casa. Mas seja aquele que dobre o joelho e clame por amor. Seja aquele que vai falar as coisas, vai trazer a solução para os defeitos que têm aparecido. Porque nós falamos sobre amor, nós pensamos só em coraçãozinho. Porque é uma igreja que amava, é coração, é o amor. O amor, querido, ele é compartilhado de várias maneiras. E essa é uma delas também. Podemos demonstrar o nosso amor por todos os nossos irmãos, aproveitando as reuniões nos cultos para estarmos juntos. Podemos pedir ao Senhor para nos ajudar a crescer em amor. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12, está escrito assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10 está escrito assim: quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a quem ainda nisso aumenteis cada vez mais o vosso amor. Ou seja, ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Não escolha irmão favorito para você amar. Não, esse aqui eu amo. Na igreja não tem espaço para isso. Não, esse aqui eu amo. Esse aqui mais ou menos. Esse daqui para mim já não serve. Não tem espaço na igreja. Já ouvi pessoas falar isso. Já ouvi da minha família.
Não, fui na igreja lá, cheguei na porta, o irmão falando de tal lá, sentar lá. Cheguei, entrei, vi ele sentado, virei as costas e fui embora. Não dá para poder entrar na igreja, aquele irmão. Eu falei, mas ele não está indo para o céu? Não sei. Mas se ele não estiver indo para o céu, se ele for para o céu, vocês devem encontrar lá junto, né? Como é que vai ser isso? Então não tem como escolher quem você vai amar. O amor tem que ser para com todos. Todo mundo aqui é irmão. Vai ter pessoas que vai ter mais afinidade. Vai ter pessoas que as ideias vão bater mais. Isso é normal. Vai ter pessoas mais próximas. Isso é normal. O amor é para com todos. Independente de idade, de situação financeira, de cor, de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, o amor é para com todos. E o Evangelho, segundo o texto, diz que estava produzindo fruto entre eles. E Paulo diz que o fruto do qual eles estavam experimentando foi por conta do conhecimento da graça de Deus. O conhecimento da graça de Deus. Temos visto todo tipo de fruto nascer no meio do Evangelho. A fé em Jesus, o amor pelos irmãos. Através dos frutos, eles provaram que eram verdadeiros discípulos de Jesus. João 15:8 está escrito: "Dado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos." Qual foi a chave para produzir os frutos? Foi exatamente a graça de Deus sobre a vida deles. Haja visto que começaram a produzir fruto desde o dia em que ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Ao conhecer a graça de Deus, eles foram devidamente motivados a produzir os frutos. Assim é hoje. Aquele que compreende verdadeiramente a graça de Deus irá provavelmente responder em serviço gratos a Deus. O que é a graça de Deus? De uma forma bem simples e bem direta, traduzido por muitos teólogos, é o favor imerecido de Deus, que vai trabalhar sobre as nossas vidas, a redenção, a alienação da culpa e do pecado, a propiciação, a justificação. Isso tudo vai agregando a graça sobre as nossas vidas. Aquele que compreende a graça de Deus, aquele que consegue entender de onde Deus o tirou e o colocou, esse vai frutificar naturalmente. E muitas vezes não frutificarmos como igreja de Colosso é a falta de compreensão da graça de Deus. Muitas vezes nós viemos para a igreja e aceitamos a Jesus, e aí nós achamos que nós estamos fazendo um favor para Ele. Não, está mexendo no meu saco, vou lá fazer um favor para esse tal de Jesus. Só que não é isso. Só pode produzir aquele que compreendeu da onde ele foi tirado e aonde ele foi colocado. As pessoas costumam dizer, e isso é uma realidade, as pessoas que estão aqui há mais tempo, eu já tenho observado isso, não está escrito na Bíblia não, ou até está. Aquele que é mais perdoado, ele é mais grato. A pessoa às vezes ela está lá no mundão, toda avacalhada, toda avacalhada, e Jesus deu uma graça sobre a vida dela, liberta ela. Essa pessoa chega na igreja e não tratou. Ela chega, tem oração, ela quer orar. Tem escola dominical, ela quer estar na escola dominical. Tem célula, vai ter evangelismo, ela quer fazer evangelismo. A pessoa chega na igreja igual um trator, sabe por quê? Ela reconhece da onde ela entendeu a graça. Ela sabia onde é que ela estava, ela sabia que ela estava destinada. Ela foi revelada, agora ela sabe que ela foi restaurada, ela foi reconciliada com Deus. Então ela faz com o coração assim como desesperadamente. Em Romanos 3:21 está escrito: "Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. E isto é, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus." Aquele que compreende de onde Deus tirou e o trouxe, essa pessoa ela
A revelação da graça é compreender isso. Quando a gente aceitamos a Jesus, quando nós estamos na presença de Deus, e nós compreendemos da onde Ele nos tirou, do que Ele tem feito em nossas vidas, querido, isso é extraordinário. Eu não estou dizendo para você aqui, que talvez, pastor, eu fui criado na igreja, eu não tenho um passado assim tão terrível. Mas se a graça te revelar qual era o seu destino, e mesmo criado na igreja, enquanto você não entendeu essa graça, o quão terrível eram as suas obras, você vai ter uma gana pelo Evangelho de uma forma assim surpreendente, e vai participar novamente da reconciliação, agora livre, sem culpa do pecado. Agora nós podemos ser reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E a graça vem trazendo sobre as nossas vidas a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais nós entendemos o conceito da graça e dos seus componentes, mais frutos daremos no reino de Deus. Através de Epáfras, a igreja de Colosso tinha ouvido falar dessas maravilhas. A graça de Deus era manifesta entre eles. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, ao qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Coloque sobre os seus pés. Através de Epáfras, Paulo tinha ouvido falar do seu maravilhoso amor, que foi o fruto da sua resposta e graça. De fato, a igreja de Colossos tinha qualidades admiráveis, que faz bem para aqueles que imitam. Não é para receber qualquer glória para nós mesmos, mas é para dar glória ao Filho unigênito de Deus. Pois é somente por sua graça que somos capazes de imitar aquilo que aconteceu em Colossos. É através da graça, fé, amor e compreensão da graça, compreensão do favor de Deus, compreensão daquilo que Deus fez para nós, compreensão que agora nos foi dado poder. Algumas Bíblias traduzem que nos foi dado direito, mas tem outros que traduzem que nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Compreendendo isso, nós iremos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que agradam o coração do Senhor, frutos que exaltam o nome do Senhor. Compreendendo isso, nós conseguiremos obter êxito na pregação do Evangelho, aqui nesse bairro, nessa comunidade, aqui no Frimisa. Nós conseguiremos ter êxito na pregação do Evangelho, nos bairros vizinhos ao Frimisa, pregando a palavra. Compreendendo a graça de Deus, compreendendo aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas, e nos arrependendo de tudo aquilo que nós fizemos contra Ele, entendendo que agora Ele nos tirou do império das trevas